Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daiane e na aula de língua portuguesa de hoje vou explicar como faremos o trabalho literário do livro O que há de África em nós. Nas aulas anteriores, já realizamos a leitura dos 2 primeiros capítulos desse livro, mas antes de iniciar o trabalho literário, vamos relembrar. Na capa do nosso livro, encontramos algumas informações importantes, como os nomes dos autores, o título do livro, a editora, o nome da pessoa responsável pelas ilustrações. Nas páginas seguintes, temos novamente essas informações e também o ano em que esse livro foi lançado. Na página 4, essas informações se repetem, mas atenção! Apenas na página 4, os sobrenomes dos autores antecedem os nomes. Nas páginas 6 e 7, temos um texto inicial. Você precisa reler o texto inicial e relembrar das personagens apresentadas nos 2 primeiros capítulos, olhando as ilustrações ao lado. Na página 8, inicia o primeiro capítulo. Desde quando o mundo é mundo? Você precisa reler o primeiro capítulo, que vai desde a página 8 até a página 15. Relembre o nome das personagens, o que aconteceu com elas. Na página 16, inicia o capítulo 2. O que há do outro lado do Oceano Atlântico? Você precisará fazer novamente a leitura, relembrar os nomes das personagens e o que de importante aconteceu com elas, o que elas descobriram. Fiquem atentos, vocês precisam reler o texto inicial, o capítulo 1 e o capítulo 2, antes de iniciar o trabalho. Vamos lá? Após reler desde a página 6 a 27 do livro Que há de África em Nós, você já pode começar a resolver o trabalho literário, que estará disponível no portal do colégio, o Jacate. Atenção, você poderá imprimir o trabalho literário para resolver ou então utilizar o seu caderno de língua portuguesa. Tanto de uma forma quanto de outra, você precisará colocar as fotos do seu trabalho resolvido nesse espaço e então fazer a devolutiva para a sua professora. Caso você opte por utilizar o seu caderno de língua portuguesa, você precisará escrever o cabeçalho, seu nome completo, trabalho literário. Você não vai precisar copiar os enunciados das atividades, apenas precisará fazer uma indicação. Atividade 1, letra A, a resposta. Letra B, a resposta e assim sucessivamente. Fique atento, você deve fazer suas respostas usando caneta azul ou preta. Capriche com a letra. Caso você tenha impresso o seu trabalho literário, a primeira coisa que você precisa fazer é preencher o cabeçalho, usando caneta azul ou caneta preta. Aqui embaixo temos algumas informações. Com atenção, consulte e relembre os 2 primeiros capítulos do livro O que há de África em Nós, páginas 6 a 27. Em seguida, resolva as questões a seguir. Atenção, você poderá imprimir o trabalho para resolver ou então resolver o trabalho em seu caderno de língua portuguesa. Depois, precisa anexar a foto ou as fotos nesse arquivo e enviar para a sua professora no portal do colégio, o Jacate. Então, eu já mostrei para vocês onde vocês deverão colocar as fotos do trabalho resolvido nesse mesmo arquivo, para então fazer a devolutiva para a sua professora. Fiquem atentos! Para fazer as respostas do seu trabalho literário, você deve utilizar caneta azul ou caneta preta. Uma dica é que você faça as respostas em uma folha à parte e depois, quando tiver certeza das suas respostas, você faz no seu trabalho literário. Número 1. Preencha as lacunas com as informações correspondentes. Então, eu já mostrei para vocês onde nós encontramos essas informações lá no nosso livro. Atividade 2. No texto inicial do livro, contém a informação de que os africanos que vieram para o Brasil não produziram apenas riqueza material.
Explique com suas palavras o que essa afirmação quer dizer. O texto inicial está lá nas páginas 6 e 7. Fiquem atentos, vocês não devem copiar o texto aqui no trabalho literário, mas sim explicar com suas palavras. Número 3. No capítulo 1 do livro, surge uma personagem com uma dúvida inquietante. Como era o nome dessa personagem? Quem ajudou essa personagem a encontrar as respostas? Cite a explicação de que você mais gostou para a pergunta que a personagem principal respondeu. Verifiquem, temos 3 coisas para fazer nessa atividade. Primeiro, identificar o nome da personagem principal. Depois, identificar o nome da personagem que ajudou a personagem principal. E lembrem, a personagem principal tinha uma dúvida e ela recebeu explicações, respostas para essa dúvida. Você deve escrever qual explicação você mais gostou. Atividade 4. No capítulo 2 do livro, são apresentadas 2 personagens. Quem são elas? Enquanto estudavam, as personagens descobriram algo muito triste em comum entre o Brasil e a Angola. Escreva o que as crianças descobriram e a sua opinião sobre esse fato. Mais uma vez, precisam identificar os nomes das 2 personagens, depois o que as personagens descobriram e a sua opinião sobre esse fato que as personagens descobriram. Se você concorda, não concorda, ok? Verifiquem suas respostas. As respostas precisam estar completas, caprichem bastante com a letra e então vocês podem fazer a devolutiva, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima!